Bom dia, galera. Como vocês estão? Não, tudo bem. Quando você precisar falar, você ativa o microfone aí, mas não tá atrapalhando, não. É, ó, obrigado por estarem presentes na nossa aula de história de hoje. É, vou tentar não demorar, tá? Vou tentar fazer com que ela não seja uma aula demorada pra gente, pra gente aprender, né? Pra gente fazer as nossas atividades aqui e tal. E vocês, assim que terminar, já poderem fazer a atividade, porque vai estar com ela fresca aqui na cabeça. E aí você faz e já se livra de história pela quinzena, né? Então vamos lá. Vamos começar corrigindo a nossa aula anterior, né? Foi uma aula fácil, né, galera? Vamos combinar. Vou transmitir aqui para vocês. Vai abrir aí, peraí. Apareceu, pessoal? Apareceu, né? Então, beleza. Vamos lá, então. A independência do Brasil. Pessoal, a gente tinha que analisar uma pintura, né, como representação do passado. Então, a gente tem a pintura do Grito do Ipiranga, que foi feita em 1888. Lembrando que a nossa independência é 1822, ou seja, ela é antes dessa pintura. E nós temos a outra, Proclamação da Independência, de 1844. É o mesmo fato que é o fato da independência, mas descritos de maneira bem diferentes, né? Você tem duas aqui pinturas diferentes sobre o mesmo fato. Então vamos lá. Os artistas testemunharam o fato histórico que pintaram? Então eles testemunharam isso, gente. O que vocês acham aqui? Eles pintaram isso aí, eles estavam lá? O que vocês acham? Eu não acho que ele estava lá, não. E por que você acha que não? Por conta que meio que isso foi há alguns anos antes de acontecer essa pintura, no caso. É, lá na, lá no percurso formativo que você tinha mandado, tinha uma parte do texto falando que ele foi até lá para identificar a área do canteiro e tudo mais, de tudo. Muito bem, exatamente, gente. É isso daí mesmo. A resposta aqui é que não. Os dois pintores, eles não participaram do Grito da Independência, né, da Proclamação da Independência do Brasil. E você pode ver pelas datas, ó. Foi pintado aqui 66 anos depois, aqui 22 anos depois. E também você tem a diferença entre os quadros, né? Como que eles teriam participado e pintado quadros tão diferentes a respeito, né? Então, não, os artistas não testemunharam o fato histórico que pintaram. Isso se explica pelas datas em que os quadros foram pintados e também pela diferença de interpretação artística, né? Cada um interpretou de um jeito o fato, né? Você tem aqui esse aqui cheio de cavalo, espada e tal, parece até uma guerra, né? E aqui você tem uma mais festiva, né? O Dom Pedro aqui. Então, para responder a dois, vamos lá, pessoal. O Dom Pedro aqui, que é esse cara aqui do cavalo, que ele tá segurando na mão? Uma espada. Uma espada, muito bem. E aqui, na 2, na tela 2, Um chapéu. Um um chapéu. chapéu, muito bem. Então, na tela um, o Dom Pedro está erguendo o quê? Dom Pedro está erguendo uma espada. Na 2, Dom Pedro está erguendo um chapéu. Beleza. Vamos lá. Pessoal, em qual das duas telas? Na tela um, que é essa aqui, do Pedro Américo, ou na tela 2, que é aqui do François Morreau? Qual delas representa o Dom Pedro como um herói militar ou um herói de guerra? Qual das duas vocês acham? Tela 2. Por que você acha que é a 2?
Porque parece que eles estão comemorando. Tá. Mas assim, só existe comemoração de vitórias militares? Não. Não, né? Poderiam estar comemorando, festejando pelo Dom Pedro ter proclamado a independência somente assinando um documento, por exemplo, né? E essa aqui, alguém acha que a um é uma vitória, demonstra uma vitória militar? Negativo, eles estão no meio de uma batalha. Então, exatamente. A um, gente, ela representa como se fosse uma batalha, né? É como se eles estivessem numa batalha. Então, olha só, o Dom Pedro erguendo a espada, o pessoal com espada, cavalo, você percebe que tem uma ideia de movimento intenso assim. Então, parece a um é como se o Dom Pedro fosse um herói militar, um herói de guerra, tá? Justamente pelos aparatos aqui que os outros, que todos estão segurando, né? São aparatos de guerra, pessoal. Espada, né? Aqui você não tem armas de fogo, já existia. Mas você não tem armas de fogo aqui. Mas espada, tá, gente? É um aparato militar, né? A espada serve para você batalhar, lutar com o outro. Enquanto o chapéu é só uma comemoração. Aqui mostra o Dom Pedro como um herói do povo. E aqui na 1 como um herói militar, tá? Então, Dom Pedro I aparece como um herói militar na tela 1 de Pedro Américo. Chegamos a essa conclusão devido a ele estar erguendo uma espada, ou seja, um aparato militar. Pronto, gente. Tá respondido, tá? Alguém ficou com alguma dúvida? Não. Tranquilo aqui até agora? Então, beleza. Pessoal, aí a Vitória respondeu também ali a tela 1, porque parece estar tendo uma guerra. É isso mesmo, tranquilo. Ó, vamos agora partir para a nossa aula de hoje. É continuação direta, porque Dom Pedro ele vai instituir a independência brasileira em relação a Portugal, né? Portugal não vai mais mandar política e economicamente no Brasil. E aí ele vai iniciar um período chamado Primeiro Reinado, tá? Ele vai ser o primeiro imperador do Brasil, certo? O Brasil já teve imperador, já teve monarquia no Brasil. Vocês devem saber disso, acredito eu, né? E o Dom Pedro foi o primeiro imperador, o primeiro monarca do Brasil. Ele não era rei do Brasil, ele era imperador do Brasil, que dava quase na mesma, tá? Vamos lá, vou compartilhar com vocês. Bom dia, Anne. Pessoal, tá aparecendo aí? Tá sim. Legal. Pessoal, esse aí no fundo é o famoso Dom Pedro I, tá? Não sei se vocês estão assistindo, eu não tô vendo, mas eu sei que tá passando, né? Tá tendo uma novela na Globo, novela das 6. Esqueci o nome agora. Mas ela mostra o Dom Pedro II, tá? Se vocês se lembram, antes dela, né? Acho que duas novelas antes, reprisou uma novela que era do Dom Pedro I, tá? Se eu não me engano, era o Caio Castro, não sei. E agora é o Selton Mello que tá interpretando o Dom Pedro II na novela, tá? O Dom Pedro II era filho do Dom Pedro I. Mas hoje nós vamos falar do Dom Pedro I em seu primeiro reinado. Vamos relembrar, pessoal. Sei que tem muita coisa aí, mas nós vamos ler tudo isso aqui, tá? Pra gente lembrar, porque a aula anterior foi muito rapidinho, porque eu queria que vocês experimentassem mais fazerem a parte de fazerem a interpretação daquelas imagens, né? Então eu deixei para essa aqui. Então, o Dom João, né, se vocês lembram, a família real portuguesa chegou em 1808 no Brasil, e o Dom João voltou para Portugal em 1821 e vai deixar o Pedro I, o Pedro Alcântara, ainda não era imperador do Brasil, como regente. Um ano depois, ele vai declarar a independência em relação a Portugal. Sucede-se a esse fato algumas guerras de independência, tá? Várias províncias que eram os estados de antigamente, tá? Principalmente nas regiões norte e nordeste, que eram muito ligados às elites portuguesas, não apoiavam o projeto político de independência brasileira.
O Dom Pedro I ele tinha recebido um apoio majoritário das províncias do Sul e do Sudeste e muitas revoltas acabaram estourando no país. Algumas foram a Batalha do Genipapo, que ocorreu no Piauí em 1823, a Confederação do Equador, que teve maior participação em Pernambuco, mas também encontrou com outras províncias nordestinas em 1824, e a Guerra da Cisplatina, lá no Sul, em 1825, que acabou em 1828 com a independência do Uruguai. Gente, o Uruguai, vocês sabem aquele país Uruguai, é embaixo do Rio Grande do Sul, tá? Ao sul do Rio Grande do Sul. Do lado da Argentina e tal. É um país pequeno, mas ele já pertenceu ao Brasil. Só que ele se tornou independente do país brasileiro, tá? Tanto é que lá a colonização é espanhola, eles falam espanhol, certo? E eles vão se tornar independentes do Brasil, tá? É importante vocês observarem que a maioria desses levantes tinham caráter separatistas, ou seja, queriam se separar do Brasil, tá? Queria dividir o território brasileiro, que não apoiavam, por exemplo, o governo do Dom Pedro, tá? Tinham ideais republicanos, não queriam império, queriam instaurar uma república e estavam descontentes com a situação social e econômica mesmo depois da independência. Gente, o Brasil estava numa crise, tá? E vai agravar essa crise. O Dom Pedro I por contrair diversos empréstimos, principalmente com a Inglaterra, tá? Muitos cargos administrativos dessas províncias eram ocupados por portugueses, o que acabava desagradando a elite local. Isso aqui nós estamos lembrando também, tá? Assembleia Constituinte e a Noite da Agonia. Os primeiros anos do Brasil enquanto nação independente foram dedicados à elaboração de uma nova Constituição, né? Uma nova carta de leis, tá? Porque agora o Brasil não ia utilizar as leis portuguesas, iria ter leis próprias, tá? Essas leis que a Assembleia criou, o Dom Pedro não vai gostar. O Dom Pedro era um cara muito autoritário, tá, gente? Um cara absolutista até a alma, tá? Ele queria basicamente governar sozinho, mas ele sabia que precisava de um pouco de apoio, então ele mantinha essas assembleias, né, esses conselhos municipais e das províncias e tal, para auxiliá-lo, mas ele queria mesmo era governar sozinho, tá? Por que desagradou ele, tá? Os políticos elaboraram algumas leis nessa Constituição que diminuíam os poderes de Dom Pedro. E o Dom Pedro não queria nada diminuído, ele queria sempre mais poder, mandar mais, tá? E tinha um caráter liberal, enquanto Dom Pedro era mais conservadorzão, né? Normalmente a sede de muito poder vem acompanhado de um conservador. Claro, os militares, por ordem dele, ele era o chefe dos militares, né, o Dom Pedro, eles vão invadir a Assembleia e vão dissolver essa Assembleia, prender os deputados que eram opositores ao Dom Pedro. E esse evento ficou conhecido como a Noite da Agonia. Então você percebe que o Brasil, ele infelizmente, ele é movido desde muito cedo, né, por repressões políticas, tá? Isso que ocorreu foi uma repressão política. Por quê? Os representantes das províncias e etc., eles estavam em uma Assembleia Constituinte fazendo uma constituição para o país. O chefe do executivo, Dom Pedro, não gostou do que eles fizeram e mandou prender, né? Se vocês estão acompanhando um pouquinho de jornal, vocês conseguem fazer aí algumas comparações com algumas coisas que podem estar acontecendo ou não no país hoje em dia, tá? A gente tem que sempre ver, pessoal, que a gente vê a história e a história ela vai é uma coisa após a outra. As coisas são construções, pessoal. Olha aí, o cara é totalmente autoritário, né? E o Brasil é um país de pessoas autoritárias no poder, tá? A pessoa tem que ter autoridade, não ser autoritária, tá? Vamos prosseguir aqui. Gente, se tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, fala, pede a palavra aí, eu deixo você falar, tá? Ou põe aí no chat que depois eu leio. Bom, pessoal, então, em 1824 foi feita a primeira Constituição que o Dom Pedro gostou, né? Aí do lado tá o Dom Pedro, né? Essa carinha de rapaz serelepe, né? Mas era um rapaz que não gostava de ser contrariado, né? Um rapaz mimadinho, por assim dizer. O Dom Pedro, um ano depois de ter dissolvido essa Assembleia, não ter aceitado essa Constituição, ele vai outorgar, ou seja, ele vai
impor, tá? A primeira Constituição ela é outorgada, ela é imposta. Então, surgiria em 1824, tá? E considerava os seguintes pontos. Essa é importante, tá? Vamos lá. Ele ia fazer existir 4 poderes, tá? Ele ia dividir o poder político em 4. Pessoal, vamos lembrar de iluminismo. Quais são os 3 poderes que o Montesquieu pregava? E aí, quem me fala? Os 3 poderes. Quais são os 3 poderes políticos? Eu vou falar um, vamos ver se vocês me falam pelo menos outro, hein? Um é o poder executivo, que executa. Como chama o poder que faz as leis? O judiciário e também tem o legislativo. Muito bem. O legislativo faz as leis e o judiciário é aquele responsável pela justiça, né? O nome já fala, judiciário. Responsável pela justiça, pelos julgamentos. Conforme as leis elaboradas pelo legislativo. Para que existiam, gente? Olha, isso nós estamos lembrando de iluminismo, hein? Vamos lá. Para que foi pensado esses 3 poderes? Esses 3 poderes, pessoal, eles foram pensados para que um poder não fosse mais forte que o outro. São pesos e contrapesos, tá? Para que os poderes não houvessem uma tirania e não houvesse pessoas autoritárias mandando sozinhas. Aí que tá o pulo do gato do Dom Pedro, tá? Ele vai falar assim, não, vai ter os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas vai ter um outro que eu vou inventar aqui, o poder moderador. O poder moderador, gente, que anulava todos os outros, tá? Ó, o que era esse poder moderador? Presta atenção. O poder moderador representava unicamente a figura do imperador e cedia-lhe direitos políticos plenos. Esse poder era a marca do autoritarismo do imperador. Então, pessoal, com o poder moderador, vamos supor assim, os deputados e tal, que faziam parte do poder legislativo, eles iam passar uma lei. O Dom Pedro não gostava, ele usava o poder moderador e recusava aquela lei. E ninguém podia fazer nada. Então, para que servia os outros se o poder moderador ele ia mandar em cima dos outros? Não servia para nada. Era só de enfeite, tá? Que existiam os outros. Porque quem mandava mesmo era o Dom Pedro, graças ao poder moderador que ele inventou, e todo mundo acabou aceitando, porque se não aceitasse, ia o quê? Preso. Ele mandou prender os outros. Ah, por que não ia prender esses outros? A figura do imperador era considerada sagrada e inviolável, então ninguém poderia criticar, ninguém poderia ir contra e nem nada. Olha como o cara era autoritário, hein? Gente, político tem que poder ser criticado, tá? O político, vocês têm que saber que o político trabalha pra gente, tá? A gente tem que poder criticar o político. No dia que a gente não puder fazer crítica com o político, aí você vai estar numa ditadura, você vai ter uma figura autoritária no poder. Então, pense nisso, nós estamos numa democracia hoje, estou falando de hoje, tá? Hoje estamos numa democracia com liberdade de expressão. Nós podemos criticar o político que a gente quiser, tá? Não aceitem que venha alguém atrás de você e fale assim: ah, você não pode criticar o político que eu gosto. Porque ele tá no poder, você não pode criticar ele. As coisas não são assim, não, tá? As coisas não são assim, não. O político não é uma figura sagrada e inviolável. O político vai errar, vai acertar e a gente pode falar à vontade dele, tá? Fique esperto. A forma de poder que foi escolhida na Constituição de 1824 foi a monarquia, óbvio, né? Satisfaz do Dom Pedro I, com a transmissão do poder feita de maneira hereditária, ou seja, quando o Dom Pedro morresse ou abdicasse do trono, quem assumia seria o seu filho, tá? Ou o parente mais próximo dele. Por isso que é hereditário, é aquilo que transmite de pai para filho, tá? Entre a família. Bom, as eleições foram estabelecidas como indiretas, tá? E o direito ao voto era censitário, ou seja, foram estabelecidos critérios de renda para determinar quem teria direito ao voto. Além desses critérios, foi estabelecido que somente homens livres e com mais de 25 anos poderiam votar. Então, olha só, pessoal, para você
votar no Brasil, né? Votar para os representantes nas câmaras, no poder legislativo e tal, você tinha que primeiro ter dinheiro, tá? Você tinha que ser rico. Isso é o voto censitário. O voto censitário é aquele que é referente a você ter dinheiro, você ser rico para poder votar. Pessoal, hoje em dia só rico pode votar ou pobre também vota? Todos. Oi? Todos podem votar. Todos podem votar, isso mesmo, desde que tenha mais de 16 anos. Tanto homem quanto mulher pode votar, né? É, somente homens livres podiam votar. Ó, homens livres, mulher não votava, tá? O direito do voto das mulheres veio muito mais tarde, pessoal, só com a República e bem mais tarde do que a proclamação da República, tá? Homens livres, ou seja, escravos não participavam da política. Lembra que o escravo não era considerado um, uma pessoa, era considerado um bem, um objeto? Olha aí, ó, o escravo não participava da política. Só os homens livres podiam votar e com mais de 25 anos, que era considerada a maioridade na época, tá? A Constituição também garantiu alguns direitos individuais importantes, como a tolerância religiosa, tá aqui uma coisa boa, né? Não precisava ser obrigatoriamente católico no Brasil, poderia é, exercer outras religiões, como o judaísmo, por exemplo, tá? O protestantismo, né? Vai estabelecer proteção à propriedade privada, aqui, claro, né? Para proteger os mais ricos, é que quem tinha propriedade privada era rico, né? Então, pessoal, essa era a Constituição de 1824, que fazia do Dom Pedro uma figura quase uma divindade, né? Quase um deus que mandava e desmandava ao seu bel prazer, né? E que estabelecia uma eleição com voto censitário, onde só os homens ricos poderiam votar de acordo com a sua renda. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim, sim. Então vamos lá. Bom, o Dom Pedro, ele era todo poderoso e tal, mas ele vai acabar renunciando e nós vamos ver o porquê, tá? O Dom Pedro I, ele procurou reforçar sua posição, tá? Aliando-se cada vez mais ao lado do partido português, tá? Então, ele vai acabar indo para o lado dos portugueses, que ainda estavam no Brasil, que os portugueses, obviamente, eles eram contrários à independência, né? Eles queriam que Portugal voltasse a ser a, a metrópole, né, da colônia que antes o Brasil era, né? E agora eles defendiam que o Dom Pedro I ficasse no poder porque eles se identificavam com ele, porque ele também era português, né? E não com os outros, e não queriam, por exemplo, uma república, né? Porque surgiam movimentos republicanos aqui, né? Querendo dissolver essa monarquia, né? É, o povo, né, o pessoal, os políticos e a galera que já estavam insatisfeitos, né, com essa política do Dom Pedro de mandar e tudo. É, e aí o Partido Português e o Partido Brasileiro tiveram vários desentendimentos, isso foram se intensificando. Isso vai levar Dom Pedro I a abdicar do trono, tá? É, e ele vai voltar para Portugal, certo? Também para governar Portugal, ele vai também foi para lá. Ele vai abdicar, ou seja, vai renunciar, vai deixar de ser imperador em 7 de abril de 1831 e vai deixar o trono para o seu filho muito jovem, Pedro de Alcântara, que é o Pedro II que está na novela, mas já é mais velho na novela, né? A abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro em favor do seu filho deu início a um período da história brasileira conhecido como período regencial, no qual Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos. Olha só, pessoal, olha como era novo o filho dele, que ele deixou para ser imperador aqui no Brasil. O moleque tinha 5 anos, né? Quase saiu da fralda agora há pouco, né? E, portanto, ele não tinha idade legal para assumir o trono brasileiro, tá? É, alguns fatores que fizeram com que chegasse ao fim o primeiro reinado, né? A insatisfação popular, desavenças entre Dom Pedro e a elite brasileira, a dissolução daquela Assembleia Constituinte não pegou bem para ele,
o acontecimento da Guerra do Equador e da Guerra da Cisplatina, que também desgastou ele, fez ele ter uma dívida enorme, gente, porque fazer guerra é fazer dívida, e o Brasil ficava cada vez mais dependente economicamente da Inglaterra, porque pedia dinheiro para a Inglaterra. Lembre-se que a Inglaterra, gente, estava nadando na grana, hein? Ó a Revolução Industrial lá, hein? E o autoritarismo dele em excesso também vai desagradar muita crise política e econômica. Então, em 1831, o primeiro reinado chega ao final. Certo? Bom, pessoal, alguma dúvida para a gente partir para as questões? Não, não. Então vamos lá, vamos partir para as questões agora. Tá aparecendo aí, pessoal? Tá sim. Então vamos lá. Pessoal, a questão 1 é para vocês pesquisar no dicionário ou jogar a palavra no Google, ver o significado, tá, dessas palavras aqui. Promulgar, outorgar e censitário, tá? Eu quero o significado dessas 3 palavras. Tudo bem? Até aí, isso aqui é fácil, né? Isso aqui todo mundo vai acertar. A 2, você vai observar a charge abaixo, tá? Tem um cara de bigode com uma roupa aí, né? Parece o Dom Pedro I, né, gente? Então deve ser o Dom Pedro I, né? Pelo amor de Deus. Ele tá lá dançando com uma mulher, e a mulher pergunta assim: quais são os limites dos seus poderes? E ele responde: Deus, talvez. É uma charge, né? Então, ela pergunta pro Dom Pedro quais são os limites dos seus poderes, e ele responde que Deus, talvez, seja o limite dos poderes dele. A. Havia um poder político criado por Dom Pedro I que lhe concedia poderes políticos plenos. Qual era o nome desse poder? Lembra dos 4 poderes da Constituição de 1824? Tem um que concedia poderes políticos plenos ao Dom Pedro I. Qual era esse poder? B. O que tem a ver esse poder com a charge? Então, o que tem a ver esse poder que você vai escrever aqui com essa charge? Faz a relação, tá? 3. Observe o quadro abaixo. Sistema eleitoral da Constituição de 1824. O eleitor da paróquia, que ganha 100 mil réis ao ano, ó, a moeda da época era réis, tá? Ele elege o eleitor de província, que ganha 200 mil réis ao ano, né? E esses eleitores de província vão eleger os senadores, que ganhavam 800 mil réis ao ano, e os deputados, que ganhavam 400 mil réis ao ano. Beleza, então era assim: o eleitor que ganhava pouco elegia pessoas que ganhavam mais que ele para eleger pessoas que ganhavam ainda mais, e essas pessoas formavam a elite política do Brasil. Agora, assinale a alternativa correta a respeito do voto naquele período, segundo a Constituição de 1824. Então, você vai lembrar da sua Constituição de 1824. O voto era censitário ou era universal? Era amplo, era masculino, era indireto ou era direto? Era irrestrito, era em 2 graus? Como é que era, né? O eleitor de paróquia elegia todo mundo, ele só elegia um que ia eleger o outro, tá? Então, pensa e assinala a alternativa correta, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa pra gente encerrar a aula? Não, não. Então tá, Eu só não, pode falar. literalmente, eu só não Hã? consegui interpretar corretamente a última questão. A última questão ela é um pouquinho complexa mesmo, tá? Mas o que você tem que ver na última questão é como funcionavam as eleições de acordo com a Constituição de 1824, tá? Aí você vai ler novamente, ler aquela parte que falava de voto censitário, voto indireto, que era só homem que podia votar e etc, tá? Então eu recomendo que você releia aquela parte e aí você vai eliminando as que estão erradas, só vai sobrar uma que está certa. Beleza, muito obrigado. Tá? E dúvidas, você vem comigo aqui no WhatsApp, né? Manda uma mensagem que a gente conversa sobre. Pessoal, então eu agradeço, tá, a presença de vocês que estiveram comigo aqui por mais de meia hora, tá? E é isso aí. Muito obrigado pela presença e até a próxima. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Até a próxima, Neto. Até a próxima. Falou. Até mais. Falou, Neto. Falou. Falou. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado pela presença.